Salve, salve galera de todo o Brasil, seja muito bem-vindo a Prime Max Cursos. Sou o professor Matheus e hoje a nossa aula sobre o tema interdisciplinaridade parte 2, ok pessoal? O nosso tema interdisciplinaridade, lembrando, é um tema fundamental para concurso público na área da educação. É um tema que vem caindo muito em praticamente todas as provas. Ok, pessoal? E como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, pessoal, sempre por meio da análise e resolução de questões de concursos públicos, ok? Sempre foco total, 100% focado no concurso público. Tranquilo, pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, papel e caneta na mão para anotações. Vamos lá. Afirmativa 1. Olha lá, pessoal. A interdisciplinaridade na escola deve consistir na criação de uma mistura de conteúdos ou métodos de diferentes disciplinas. Vamos lá. Pessoal, a afirmativa 1, ela fala em interdisciplinaridade. Vamos lá, então, recapitular rapidinho o que significa isso. Pessoal, na aula anterior, na nossa aula interdisciplinaridade parte 1, nós já falamos o que é interdisciplinaridade. Vamos lá então recapitular o que significa esse termo. Olha lá, pessoal, quando nós falamos interdisciplinaridade, nós estamos falando que existe interação entre as disciplinas se conversam, as disciplinas interagem. Quando nós falamos interdisciplinaridade, nós estamos falando em diálogo, nós estamos falando em intercâmbio de disciplinas. Por exemplo, o professor de língua portuguesa com o professor de história, eles planejam juntamente uma atividade interdisciplinar, ok? Tudo isso diz respeito à interdisciplinaridade. Olha lá então, vamos analisar a nossa primeira afirmativa. A nossa afirmativa diz o seguinte: a interdisciplinaridade na escola deve consistir na criação de uma mistura de conteúdos. Pessoal, isso está correto, ok? Mistura de conteúdos ou métodos de diferentes disciplinas, isso é interdisciplinaridade, ok? Ou seja, integração, interação entre as disciplinas, ok? Portanto, a nossa afirmativa 1, ela está correta, ok, pessoal? Tranquilo, vamos lá então a nossa afirmativa de número 2. Olha lá, pessoal, vamos lá. Interdisciplinaridade diz respeito ao estudo de um fenômeno de uma única disciplina. Olha lá, pessoal, vamos lá. A nossa afirmativa, ela fala interdisciplinaridade, não é isso? E a nossa afirmativa, ela fala estudo de um fenômeno de uma única disciplina, ok? Vamos lá então, resolvendo a nossa afirmativa 2. Vamos lá, pessoal. Na nossa aula anterior sobre interdisciplinaridade, nós falamos o seguinte: o termo multidisciplinaridade significa que não existe interação entre as disciplinas, ok? Não existe interação entre as disciplinas. Na multidisciplinaridade, as disciplinas, elas são trabalhadas de maneira separada, de maneira isolada, fragmentada, independentes umas das outras. Ou seja, na multidisciplinaridade eu estudo somente português, somente matemática, somente história e assim por diante. Ou seja, na multidisciplinaridade nós estudamos apenas uma única disciplina de cada vez, ok? E olha lá o que é que diz o nosso enunciado: a interdisciplinaridade diz respeito ao estudo de um fenômeno de uma única disciplina, ou seja, a definição da nossa alternativa, ela fala em
multidisciplinaridade, ou seja, é o estudo de uma única disciplina de cada vez. Não existe interação entre as disciplinas, ok? Isso é multidisciplinaridade. Portanto, pessoal, a nossa alternativa ela está incorreta. Por quê? Porque o enunciado da questão fala interdisciplinaridade, no entanto, traz a definição de multidisciplinaridade. Tranquilo? Por isso que a nossa afirmativa ela está errada, ela está incorreta. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? 12/8. Pessoal, caso você não tenha assistido a nossa aula Interdisciplinaridade parte 1, vai lá no nosso canal, assiste a aula, é importante, é interessante. Como eu disse, cai muito em prova. Tranquilo? Vamos lá então, resolvida a nossa afirmativa 2. Vamos agora à nossa afirmativa de número 3. Olha lá, pessoal. A transdisciplinaridade propõe-se a uma superação da estrutura disciplinar. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Olha lá, pessoal, vamos lá, resolvendo a nossa afirmativa de número 3. Pessoal, na nossa aula anterior sobre interdisciplinaridade, nós também estudamos o termo transdisciplinaridade. Vamos lá então recapitular para ver o que significa isso. Vamos lá. Quando nós falamos em transdisciplinaridade, nós estamos falando no grau máximo de interação entre as disciplinas, ok? A transdisciplinaridade, ela propõe um nível muito complexo, um nível contínuo, ininterrupto, de interação, de integração entre todas as disciplinas ao mesmo tempo, ok? Isso é transdisciplinaridade, ok? A transdisciplinaridade, pessoal, ela ainda propõe o quê? Eliminar, superar essa noção de disciplinas que nós conhecemos tradicionalmente, ou seja, do ponto de vista da transdisciplinaridade, não existiria mais um ensino separado por partes, ou seja, separado por disciplinas. Desse ponto de vista, o conhecimento ele seria unificado, ok? Tudo isso diz respeito à transdisciplinaridade. Olha lá o que diz a nossa afirmativa 3. A transdisciplinaridade propõe-se uma superação da estrutura disciplinar, ou seja, isso está correto. A transdisciplinaridade ela propõe construir um conhecimento unificado, em que não exista a separação por disciplinas, ok? Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento, ok? Essa é outra proposta da transdisciplinaridade, um conhecimento um conhecimento unificado, ou seja, a unidade do conhecimento. Tranquilo, pessoal? Ou seja, a nossa afirmativa 3, ela está correta. Ok? Nossa afirmativa 3, ela traz exatamente a definição de transdisciplinaridade. Portanto, correta a nossa afirmativa. Pessoal, tudo isso que nós estamos falando, não deixe de anotar, ok? Anote aí no seu material. Cai muito em prova esse tema. Tranquilo, pessoal? Como eu disse anteriormente, na primeira aula, Interdisciplinaridade parte 1, tem que saber distinguir o que significa cada um desses termos, porque cai tudo junto, cai tudo misturado na mesma questão, na mesma afirmativa, e você tem que saber separar, distinguir o que significa um e outro para você acertar a sua questão na sua prova. Tranquilo, pessoal? Vamos lá então, afirmativa 3 resolvida. Nós passamos agora a nossa afirmativa de número 4. Olha lá, pessoal. A interdisciplinaridade pode ser pensada
como uma possibilidade de novas organizações do trabalho educativo, com planejamentos individuais envolvendo professores das diferentes áreas do conhecimento. Vamos lá, pessoal, analisando e resolvendo a nossa afirmativa 4. Olha lá. A nossa afirmativa, pessoal, diz o seguinte, que a interdisciplinaridade pode ser pensada como uma possibilidade de novas organizações do trabalho educativo, ou seja, a primeira parte da nossa afirmativa está correta, ok? Vamos lá, pessoal. Qual é o tipo de ensino que prevalece nas nossas escolas atualmente? É aquele ensino fragmentado, separado por partes, ou seja, separado por disciplinas, não é isso? Português é somente português, matemática somente matemática e assim por diante, ou seja, prevalece nas nossas escolas a multidisciplinaridade, não é isso? É um ensino separado por disciplinas, ok? A interdisciplinaridade, pessoal, ela propõe o que? Um ensino integrado, não é isso? Onde as disciplinas interajam entre si, onde as disciplinas se conversem, ok? Então, por exemplo, o professor de língua portuguesa, juntamente com o professor de história, vão realizar uma atividade interdisciplinar, ou seja, está correto eu afirmar aquilo que diz a nossa afirmativa, que a interdisciplinaridade pode ser pensada como uma possibilidade de novas organizações do trabalho educativo. Isso está correto, ok? No entanto, pessoal, olha lá, a nossa afirmativa segue dizendo o seguinte, ó, com planejamentos individuais envolvendo professores das diferentes áreas do conhecimento. Presta atenção, pessoal. A nossa afirmativa ela fala interdisciplinaridade e ela fala em planejamentos individuais, ou seja, isso está incorreto. Pessoal, presta atenção, anota no seu material, isso é importante. Quando nós falamos interdisciplinaridade, nós estamos falando em planejamentos coletivos, não é isso? Lembra do exemplo anterior, professor de língua portuguesa, juntamente com o professor de história, os dois juntamente planejam uma atividade interdisciplinar, ok? Não faz sentido nós falarmos em interdisciplinaridade e falarmos em planejamentos individuais. Isso é impensável, isso está incorreto, ok? Portanto, a primeira parte da nossa afirmativa está correta, no entanto, a segunda parte da nossa afirmativa está incorreta. Portanto, nossa afirmativa de número 4, ela torna-se incorreta. Tranquilo, pessoal? Não caia nesse tipo de pegadinha, tá, pessoal? Isso aí foi uma pegadinha, não caia nisso, fique atento, ok? Afirmativa 4 resolvida. Nós passamos agora a nossa afirmativa de número 5, ou seja, a nossa última afirmativa. Vamos lá! As abordagens pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar são equivalentes e tratam do mesmo processo de integração disciplinar. Vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos lá. Lá na sua prova, pessoal, pode aparecer, eu já falei isso na aula anterior, vou repetir. Lá na sua prova pode aparecer o termo multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade. Ou mesmo pode aparecer abordagem multidisciplinar ou abordagem pluridisciplinar, ok? Presta atenção, para fim de concurso são a mesma coisa, ok? Se aparecer multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade, para fim de prova, é a mesma coisa, tranquilo? Então, a nossa afirmativa ela fala o seguinte, que as abordagens pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar são a mesma coisa, são equivalentes, ok? Isso está incorreto, ok? Nós já estudamos os termos multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade.
e nós já verificamos que são termos diferentes, não é isso? São coisas distintas. Está errado eu falar que esses termos são equivalentes, não é isso? Vamos lá recapitular rapidinho. Multidisciplinaridade, não existe interação entre as disciplinas, ok? As disciplinas são trabalhadas de maneira separada, fragmentada, isoladas umas das outras, ok? Na interdisciplinaridade existe interação entre as disciplinas se conversam, as disciplinas interagem entre si, ok? Isso é interdisciplinaridade. E transdisciplinaridade, nós falamos que é o grau máximo de relação, de interação entre todas as disciplinas ao mesmo tempo. A transdisciplinaridade, ela propõe o quê? Superar, eliminar essa divisão por disciplinas, não é isso? Nós falamos também que a transdisciplinaridade, ela propõe construir um conhecimento unificado, sem a separação por disciplinas. Tranquilo? Ou seja, são termos diferentes. Portanto, pessoal, a nossa afirmativa 5, ela está incorreta. Por quê? Porque ela fala que são termos equivalentes. E isso está incorreto. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, Interdisciplinaridade, parte 2. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula, espero que eu tenha conseguido contribuir aí para a construção do seu conhecimento. E claro, pessoal, não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e, por favor, curta e compartilhe as nossas videoaulas. É muito importante, é muito bom para todos nós. Tranquilo, galera? E também curta e compartilhe a nossa página lá no Facebook. Tranquilo, galera? E claro, sobretudo, principalmente, continue acompanhando o nosso trabalho. Muita coisa boa vem por aí, muitos temas importantes que as bancas cobram muito em prova. Vamos trabalhar BNCC, LDB, tendências pedagógicas, entre outros temas fundamentais. Tranquilo, galera? Vamos lá então. Grande abraço, até a próxima. Tchau!